Amém. Bom dia, gente. Deixa eu jogar um pouquinho essa TV um pouquinho mais pro lado, que o pessoal pediu aqui, ó. Pronto. Tá bom? Fechou? Então tá bom. Bom, eu quero falar com você nessa manhã sobre esse tema. Jesus é... E aí a gente vai completar essa... Botar um adjetivo aqui, né? O que Jesus é? A gente está numa época de Natal, né? E muito se fala fora da igreja sobre Jesus. E por muito tempo a igreja às vezes ficou assim, né? De tipo assim, será que a gente comemora? Será que a gente não comemora? Será que pode? Será que não pode? Sendo que o mundo inteiro tá parando para falar sobre Jesus. Mas não tá falando 100% de Jesus. É verdade, não tá falando 100% de Jesus, mas tá falando. É uma oportunidade que a gente tem de falar sobre Jesus. E quando a gente pergunta para alguém, quando a gente pensa nesse Jesus, e quando a gente pergunta para as pessoas assim, cara, quem Jesus é para você? Quem Jesus é na sua vida, na sua história? E a gente pode ver desde as respostas mais absurdas ou as respostas minimamente certas também. Existem essas duas possibilidades. Então, assim, a pessoa vai errar muito feio ou a pessoa vai errar não tão feio assim. E eu lembro que eu tive uma oportunidade uma vez de estar evangelizando uma pessoa e ela era de uma religião bem minoritária no Brasil e eu nunca tinha ouvido falar sobre essa noção de que eles tinham sobre Jesus. Então a gente estava conversando sobre religião, eu perguntando tudo da religião dele, até um ponto que achei o timing certo de falar assim, cara, e quem que Jesus é para vocês? Porque na nossa fé a gente coloca Jesus como o suprassumo, Jesus é tudo aquilo para nossa fé, ponto. E naquele momento eu perguntei para ele assim, cara, quem que Jesus é para vocês? Quem que Jesus é para você? E eu tive a resposta que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida. A pessoa olhou para mim e falou assim, cara, Jesus é o maior médium que já existiu. Essa foi a resposta dele. Jesus é o maior médium que já existiu. Ele conseguia conversar com os espíritos, ele conseguia mandar o espírito embora, e de certa forma estava certo, né? Mas não que é médium, né? Enfim. Mas ele veio nessa tipo assim, não, Jesus é o maior médium que já existiu. E a gente está acostumado com as pessoas falarem coisas do tipo, Jesus é um grande homem que já pisou na terra. As pessoas resumem a divindade de Cristo como, não, Jesus é o maior homem, o grande homem que já pisou na terra. Jesus foi o maior dos profetas. Teve até um amigo antigo, assim, um cliente também antigo, ele fazia parte de uma igreja, e aí ele foi visitar uma mesquita muçulmana, era uma mesquita, não sei que país que era, mas ele queria visitar, é muito bonito, né, enfim, para visita. E aí o pastor dele recomendou ele assim, não, quando tu entrar lá, eu não acredito nisso, mas enfim, né, quando tu entrar lá, você vai declarar que Jesus é o maior profeta que já existiu, pisando com o pé direito. Um pastor deu essa recomendação pro cara, né? Enfim. Então, Jesus é o maior profeta que já existiu. Jesus é um símbolo de compaixão e amor. Esse é o símbolo de que Jesus é. Talvez até para um lado político, né? Não, quem que Jesus é? Daí o cara é um pouco mais de esquerda. Não, Jesus é aquele que amava os pobres, Jesus é não sei o quê. Aí Jesus de direita. Não, é o cara que foi para cima e tal, não sei o quê. Enfim, cada ideologia coloca um Jesus para si. Se eu acredito nisso aqui, eu trago Jesus para o meu lado. Se eu acredito naquilo lá, eu trago Jesus para cá. Jesus é uma referência de justiça e igualdade. O mundo inteiro, pessoas que não conhecem verdadeiramente a Jesus, não sabem o significado de quem ele é de verdade, vai parar nisso aqui. Esse é o ápice do conhecimento de quem Jesus é. Mas agora eu tenho uma pergunta para a gente, para pensarmos um pouco não só sobre o que as pessoas pensam sobre quem Jesus é, mas eu quero perguntar quem Jesus é, quem Jesus foi para você. Quem Jesus é para você? Porque se enquanto as pessoas pensam que Jesus é o maior símbolo de justiça, é o maior símbolo de igualdade, Jesus é o maior médium que já existiu, quem Jesus é para nós? Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1.
Colossenses, capítulo 1. E a gente vai passar por esse texto. E esse é um texto que ele mexe muito comigo, porque ele é um ponto que o apóstolo Paulo começa a escrever para a igreja. E ele faz uma defesa, talvez seja a defesa mais incrível, mais linda, poética, sobre quem Jesus é para nós. Ele para um momento para falar com aquelas pessoas, porque estavam tendo um grande problema na igreja em Colosso. Estavam tendo falsos mestres, e esses falsos mestres estavam não só tirando alguns pontos cruciais da nossa fé como cristãos. Então esses falsos mestres dentro da igreja, eles começavam a falar assim, não, Jesus foi esse cara legal. Jesus foi tudo isso, mas Jesus não foi Deus, assim, como vocês estão falando. Jesus não é, o filho do Messias. Não, até é, mas assim, ele não é Deus totalmente. Era isso que esses falsos mestres estavam ensinando naquela época. Era uma seita, uma doutrina que era sobre as coisas materiais. Então aquilo que era material era muito ruim. Aquilo que foi criado é ruim. Então Jesus não poderia ser Deus e ser homem. Jesus não poderia ser isso, porque, Jesus era de carne e osso, e a carne e o osso é ruim, isso aqui tudo vai ser queimado no final, nós vamos embora, porque isso aqui não presta. Era com essas pessoas que Paulo estava falando. E ele vai começar toda a discussão dele, toda essa defesa sobre quem Jesus é, a partir do verso 13. Ele vai falar o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Então Paulo vai começar a falar sobre quem Jesus é, trazendo essa definição muito clara, que ele nos resgatou das trevas e trouxe para o seu reino, que agora é através de Jesus, a quem nós conseguimos a redenção e o perdão de pecados. Então, para mim e para você, a gente pode completar essa frase sobre quem Jesus é, e a gente vai passar por 2 pontos. Quem Jesus é? A primeira coisa, Jesus é Salvador. Esse é o primeiro ponto que eu e você nós precisamos ter a consciência plena, uma clareza que a gente não pode titubear em absolutamente nada dessa afirmação. Quem Jesus é para você? Não, Jesus é um cara muito bom, Jesus foi um exemplo, Jesus foi um grande profeta, mas acima de tudo, Jesus é o meu e o seu Salvador. O problema do homem é o pecado. E nós falamos muito sobre isso, sobre o momento em que ocorreu a queda, e essa queda manchou a humanidade, e esse pecado que foi cometido não poderia ser resolvido por causa de um líder político, por causa de um líder religioso. Jesus foi um líder religioso. Se Jesus fosse só um líder religioso, o problema do pecado não ia ser resolvido. Jesus, se a gente parar para pensar, foi um filósofo, talvez. Vamos pensar que sim. Jesus tem os ensinamentos. Jesus foi um grande filósofo, mas um filósofo não seria capaz de resolver o problema do pecado. Então, por isso que ele é o nosso Salvador. E o que Paulo vai falar em Colossenses 13 e 14, ele vai falar 4 pontos muito claros sobre o que Jesus fez, o que ele é e o que ele fez. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar é que ele nos resgatou. E esse termo de resgate é um termo de livrar do perigo. Isso que significa esse resgate. Então Jesus, ele nos livrou do perigo. Não tinha como eu e você a gente se livrar da culpa de Deus. Existia um perigo eminente para nós. Existia um perigo claro para nós. Esse perigo era a morte eterna. E essa morte não poderia ser sanada através de mim e de você. Porque existia um perigo claro, existia algo que ia acontecer, era óbvio que isso ia acontecer. É como se fosse uma criança, a gente estava até ali, né, o Nick ali brincando na tomada pertinho, ali assim, opa, tem que livrar do perigo, tem que tirar dali. Não tem opção de deixar o perigo acontecer, não tem a opção de eu deixar a pessoa andando cegamente e
ir num precipício. É isso que Jesus fez. Jesus tirou a gente, pessoas cegas, andando rumo ao precipício. Era isso que estava acontecendo. Então, por isso que ele é teu Salvador, porque, primeiro, ele te resgatou. A gente não corre mais agora o perigo de viver uma eternidade separados longe de Deus. Jesus, ele trouxe para perto. E aí continua falando, ele nos transportou. E o verbo transportar aqui, ele significa deportação. Você já ouviu falar alguma vez isso? Deportar? Sobre a pessoa ser deportada? O que acontece quando a pessoa é deportada? Ela tá, vamos pensar, um país mais clássico, né? Estados Unidos, pronto. Fui para os Estados Unidos, estou lá, ilegal. Fui para passar umas férias e fiquei 3 anos, né? Fiquei para ficar 6 meses, ficou mais tempo. Eu tive um tio que foi para ficar 6 meses, ficou 10 anos, né? Então já ficou lá. Então a deportação é o quê? A pessoa está lá naquele lugar e ela tem que sair de lá. Ponto. Ela não tem a opção de ficar naquele lugar. A partir da hora que o juiz determina, fala assim, ó, cara, você tem que sair daqui e tu tem 24 horas para sair. Se tu não sair de livre e espontânea vontade, em 24 horas a gente vai atrás de ti, aonde tu estiver, e a gente vai te tirar daqui. Ponto. É isso que Jesus fez para nós. Olha que mensagem incrível isso. Saber que Jesus, ele deportou a gente do inferno. Saber que Jesus, ele foi responsável de tirar a gente de um lugar que era o Império das Trevas, que era um lugar que Paulo fala sobre o domínio das trevas, e ele agora nos deporta, ou seja, ele nos tira obrigatório, assim, não, vai, tu não tem opção de não ir, vai para o reino do seu Filho. Outro ponto é que ele nos redimiu. Quando Paulo escreve isso, ele está usando uma linguagem muito comum para aquelas pessoas. Ele está falando sobre livrar um prisioneiro mediante a um pagamento. Então, a redimir para as pessoas que estão lendo naquele momento, eles estão pensando assim, cara, era um escravo, era alguém que não tinha condições de se manter sozinho, era alguém que não tinha oportunidades como pessoas livres tinham. Então, naquele momento, Jesus nos redimiu. Ele faz um pagamento em sangue, ele faz um pagamento e esse pagamento ele nos redime, esse pagamento ele nos liberta, esse pagamento significa o nosso resgate e esse resgate foi na cruz do Calvário, pago por Jesus. É isso que Paulo está ensinando para aquelas pessoas. E o que ele fala também nesse verso é que ele que nos perdoou. Jesus ele toma todas as nossas dívidas, Jesus ele tomou tudo aquilo que era para eu e você a gente receber. Jesus tomou tudo isso e ele tomou para si. Ele falou assim, sabe essa dívida que você merecia receber? Sabe aquilo que você era a pessoa destinada a ter isso aqui? Jesus intervém e a espada que talvez estava como se a gente estivesse numa guilhotina, naqueles instantes é como se a gente fosse tirado e colocado outra pessoa e falou, não, aquela pessoa foi a pessoa que perdoou, foi aquela pessoa que redimiu, foi aquela pessoa que te libertou, foi aquela pessoa que te tirou de lá. Então Jesus é, primeiramente, o teu Salvador. E Paulo vai continuar falando, versículos 15 e 17. E preste muita atenção a partir de agora nesses versos. Ele vai falar o seguinte: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. O que a gente vê nesses versos é que Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele também é o nosso Criador. Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o nosso Criador. E nisso que a gente acabou de ler, a gente vai ver também 4 pontos sobre o que Jesus criou, sobre por que Jesus fez tudo isso. E o primeiro ponto é o seguinte, é que ele existia antes da criação. Antes da criação, Jesus já existia. Antes da criação, Jesus era.
Jesus não foi um ser criado por Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus estava lá quando eu e você, nós somos criados. Jesus estava lá nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, que a gente pensa assim, meu Deus, onde o Senhor está? O Senhor está lá. Jesus está lá. Ele é o seu Criador, é Ele que estava lá. Não existe a natureza de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê a própria natureza de Deus. Então, se no Antigo Testamento inteiro os homens ficavam olhando e pensando sobre o Messias, sobre a profecia do Messias, sobre aquele que viria, se eles tinham tanta dificuldade de enxergar a Deus, Deus se apresenta como Jesus. Deus se mostra. É como se a gente visse uma sombra, e aqui eu não vou conseguir mostrar, mas é como se, imagina a palma da minha mão fazendo uma sombra na parede. Todas as pessoas não conseguiam olhar para a palma da mão, as pessoas só conseguiam olhar para a sombra. E quando a gente olha para uma sombra, se a gente faz aquelas paradinhas com as mãos, né? Ah, isso aqui é um passarinho, isso aqui é um jacaré, isso aqui é... As pessoas olhavam para isso e pensavam assim, ó, aquilo lá é um jacaré. Não, aquilo lá é o passarinho. Aquilo lá, não, Deus gosta disso. Não, Deus gosta das coisas desse jeito. Deus quer as coisas assim, assim, assado. E eles não conseguiam olhar, não conseguiam ser apresentados para a própria mão. Eles não conseguiam olhar além da sombra. Então, quando Jesus vem e as pessoas começam a ter contato com ele, eles falam assim, cara, sabe aquela sombra que a gente via? Sabe aquilo lá que a gente tentava enxergar? Sabe aquilo lá que a gente ficava o tempo todo tentando descobrir o que era? Então, finalmente apareceu e finalmente está aqui agora. E o mais maluco, ele está andando com a gente. Ele está comendo junto com a gente. Ele está fazendo parte da nossa vida. Aquele que existia antes da criação se apresenta a nós, chegando a se livrar de toda a sua... aquilo que ele podia ter, de todo o seu poder de ser Deus, e ele se reduz a nós, mostrando que antes da criação ele já estava lá. Mostrando que antes da criação ele já existia, mostrando que antes da criação ele já era. E Paulo continua falando que ele criou todas as coisas. Jesus estava lá no momento da criação, ele não foi um ser criado. Muitas heresias falam sobre isso, de que Jesus era apenas um homem, ou seja, Jesus é uma criação. Não, Jesus não foi criado, Jesus é. Jesus não foi criado, Jesus é. Jesus não é um médium que já existiu, não, Jesus é Deus, Ele é o Criador, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador, Ele é o meu Criador, e Ele é o seu Criador, e Ele mantém todas as coisas, e todas as coisas que existem para Ele. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nós sonhamos ter, todas as coisas existem para Ele, não existe nada que está fora das mãos dele. Por quê? Porque ele mantém todas as coisas. A gente olha e pensa que às vezes a gente está perdido no mundo. Às vezes a gente olha e pensa que, cara, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ou às vezes as pessoas até tiram Deus, né? Cara, eu acho que eu tô destinado a viver essa vida miserável. Acho que eu tô destinado a viver isso aqui mesmo que eu tô vivendo e pronto. Só que quando a gente olha para esses versos, essa teologia de Jesus, a gente vê que Jesus é aquele que mantém todas as coisas. E essa é uma mensagem que precisa entrar no nosso coração e não só trazer um sentimento de incapacidade de olhar assim, olha o que Jesus é, olha o que ele já fez, olha o que ele fez por mim, olha como ele é meu Salvador, olha como ele é meu Criador, mas também de olhar para tudo isso e ter certeza de que naquilo que a gente confia, a gente tem absoluta garantia de aquilo que ele pagou, aquilo que ele fez. A gente está segurados nessa mensagem, a gente está segurados nesse momento, dessa história de tudo que aconteceu, da crucificação. E aí Paulo continua falando sobre quem Jesus é, a partir do verso 20 e 22. Ele vai falar o seguinte: e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do seu sangue do Filho na cruz. O
O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separado por seus maus pensamentos e ações. Presta atenção nesses versos, ou seja, nós estávamos lá, nós éramos essas pessoas inimigos de Deus, separados pelos nossos pensamentos, separados pelas nossas ações. E ele continua falando: agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa, livres de toda e qualquer acusação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória. Se a gente olha para o que Jesus é e a gente fica constrangido, aquilo que Jesus fez por nós é ainda mais constrangedor, porque a gente sabe o quão pecador que a gente é. A gente sabe os erros que a gente tem, a gente sabe o quão nossos pensamentos são maus, a gente sabe o quanto as nossas ações são más. E mesmo assim, com o sacrifício de Jesus, esse sacrifício no corpo físico, o resultado disso é que a gente pode se apresentar para Deus santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Não por mérito próprio, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. E essa é uma mensagem que transborda o meu coração e deveria transbordar o meu e o seu coração, porque a gente sabe que a gente não teria capacidade de ser santo. A gente não teria capacidade de viver uma vida sem culpa, porque a gente se culpa por muita coisa o tempo todo. E a gente sabe que a gente não conseguiria ser livre aos olhos de Deus dessa acusação. A verdade disso tudo é que Jesus é a promessa que todos nós necessitávamos e esperávamos. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, as pessoas ansiavam pela essa revelação do Messias. As pessoas ansiavam ver a palma da mão, as pessoas não aguentavam mais olhar só para a sombra. As pessoas queriam olhar para Jesus, as pessoas queriam olhar para o Messias que finalmente tinha chego. E não existe nenhuma profecia maior do que isso. Não existe uma promessa maior do que essa. Não existe nada comparado a saber de que nós éramos pecadores e Deus providenciou um sacrifício, e esse sacrifício se chama Jesus, e ele chegou até nós, e essa expectativa que a gente tinha foi suprida nele. Essa expectativa que nós tínhamos de um dia não se sentirmos mais culpados mediante Deus, não sentirmos mais incapazes diante de Deus, finalmente chegou, está disponível. Ele andou no meio de nós, agora a gente pode ver, a gente não está mais agora olhando para a sombra, não, agora a gente olha para o Evangelho e a gente vê a clareza de quem Deus é. A gente vê com clareza aquilo que Ele ama, a gente vê com clareza aquilo que Ele mais ansiava. E agora, final do ano, a gente chega sempre nessa fase, e eu não gosto muito desse termo, então eu vejo muitas igrejas falando assim, não, semana da virada profética, profetize 2000 lá, o ano profético de 2025 vai ser o ano da vitória, porque Deus vai dar a vitória para nós, e eu profetizo isso. A gente vê muito disso, muito. A gente já fez isso, mas não falava que era profético, pelo menos a gente se safou disso. Então as pessoas ficam assim, não, porque eu vou profetizar que isso vai acontecer, e vai acontecer na minha vida, porque eu mereço, porque eu posso. Eu fico imaginando a igreja que falava em 2020, né, ano da pandemia, vai ser o ano de portas abertas. Tudo fechado. Essas profecias, que é uma mentirada, não tem outra palavra para isso. Não existe nada que se compare à maior profecia que já existiu, que é de que Jesus ele viria e ele livraria a minha e a sua pele. Nada. Então, dessa pregação, o que a gente mais precisa tirar de toda essa história é que não existe nenhuma nova revelação, é de que não existe nenhuma nova profecia que a gente precisa ficar buscando o tempo todo. Porque a gente busca assim, não, porque no ano de 2025, para eu conseguir tal coisa, eu vou jejuar, vou pular 7 ondinhas, já mistura tudo, né? Já vou profetizar, vou fazer ondinha, vou ser na igreja e vou fazer campanha de oração no monte. A gente já misturou tudo isso aqui. Um vai dar certo, né? Vai que a pessoa vai tentar e algum desses vai dar.
Essa tentativa de ficar buscando sempre uma coisa nova na nossa fé mostra claramente o quão imaturo a gente é. Mostra claramente que a gente não olha para Jesus e fala assim, cara, tudo que eu precisava, tudo aquilo que eu ansiava, eu não preciso de mais nada, porque eu já sei que o meu Jesus, ele pisou nessa terra, ele andou no meio de nós, e ele se apresentou para nós, e essa é a maior revelação que eu e você, nós precisamos ter. Não existe nada. Não existe nada que você busque que vai satisfazer, a não ser saber que Jesus, ele é o seu Salvador, e que Jesus é o seu Criador. Se de tudo o que você precisa tirar desses poucos minutos que a gente ficou aqui, de tudo aquilo que você precisa entender sobre quem Jesus é que Jesus é o seu Salvador e que Jesus é o seu Criador. E essa é a profecia, essa é a mensagem mais importante que você tem que carregar para a sua vida. Nada mais vale a pena se você não olhar para isso e se satisfazer com essa verdade. Se Deus vai te fazer prosperar, se Deus vai te dar alguma coisa, se você vai ter uma família incrível, se Deus te der tudo que essa terra pode te dar e se Deus não te der nada, saiba que a mensagem mais importante é que Jesus é o seu Salvador e Jesus é o seu Criador. E você tem que tomar isso como seu, você tem que se apropriar disso como uma verdade imutável na sua história. E eu quero te levar a refletir e praticar 3 pontos. Como que você completa essa frase? Jesus é... Como que você completa isso hoje? Jesus é... De novo, né? O maior homem que já existiu. O maior profeta que já existiu. Jesus é um exemplo de vida. Jesus mostra o caminho como a gente deve seguir. Não. Jesus é o meu e o seu Salvador e Criador. Você não precisa de nada mais além de Jesus. Se você está buscando alguma coisa, se você sempre acha que precisa de algo além de Cristo, se você acha que precisa de algo a mais do que isso, você precisa finalmente olhar para Jesus e falar assim, cara, em Jesus eu encontro tudo. Sabe aquela frase, né? Quando a gente conhece uma pessoa que a pessoa é muito boa, a pessoa assim, cara, nossa, essa pessoa é incrível, uma pessoa generosa, ela só não é crente, né? A pessoa é incrível, a pessoa é generosa, a pessoa se doa pelos outros, ela só não conhece Jesus ainda. Cara, então tudo aquilo que ela é não serve para nada. Toda a generosidade que ela dá não serve para nada. Tudo aquilo que ela faz não serve para nada porque ela ainda não conhece a principal mensagem da história, ela ainda não conhece a principal profecia que a gente busca, roda. Para de rodar e buscar em outras coisas. Para de achar que Deus não te deu o suficiente. Para de achar que Deus ainda precisa te dar alguma coisa, que Ele te deve algo. Para de achar isso. Saiba que Ele já te deu aquilo que é o mais importante. Ele já te deu tudo aquilo que Ele tinha. Ele já deu o seu próprio Filho para morrer por mim e para morrer por você. E terceiro e último ponto. Aquilo que você conhece sobre Jesus te faz mais parecido com Ele. Se a gente não tem um conhecimento pleno sobre quem Jesus é, se a gente não tem clareza sobre aquilo que Ele fez por nós, esse anseio que a gente tem, Jesus, eu quero ser mais parecido contigo, Jesus, eu quero fazer tal coisa, sabe aquela música que tá bombada agora, né? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. A gente ainda não cantou na igreja porque eu tenho medo de cantar essa música. Sabe, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Será que é verdade isso? A gente nem sabe se a gente perde um negocinho, a gente já fica brabo. A gente perde um negocinho, a gente fala assim, ai não, por que Deus está fazendo isso comigo? Ô, desgraça. Desculpa. Cara, Jesus deu tudo para nós e agora o nosso papel é conhecê-lo a cada dia mais. E quanto mais eu e você a gente conhece a Jesus, a gente começa a ser mais parecido com Ele. E a gente tem, empresta a tua Bíblia, por favor, que eu estou sem Bíblia, pregação sem Bíblia. A gente está com um negócio aqui, ó, na nossa mão, que a gente pode saber quem Jesus é. A gente não precisa ficar na sombra, chutando quem Jesus é. A gente não precisa, a gente já tem clareza de quem Ele é.
Quanto mais você entra nesse mundo onde você conhece Jesus, quando você entra cada vez mais, saber o quão você é miserável, o quanto pecador você é, e que mesmo assim o sacrifício de Jesus chegou até nós, chegou para mim e chegou para você. Você olha para tudo isso e pensa o quanto você ainda precisa conhecer desse Jesus. O quanto que você ainda precisa conhecer desse Salvador, o quanto que você precisa conhecer desse Criador, que entregou tudo por nós. Eu te convido a você ficar de pé. Queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento, para que você não se distraia, mas que principalmente você possa refletir tudo aquilo que Jesus fez por mim, tudo aquilo que Jesus fez por você. Quem Jesus é? Faça essa pergunta para você mesmo, assim, ó, quem Jesus é para mim? O que Jesus é na minha vida? Quem Jesus é na minha história? Quem Jesus é na minha casa? Será que Jesus é aquilo que eu escuto das outras pessoas? Será que Jesus é apenas um montilhão de informações e eu acho que é isso e pronto? Não, Jesus é o nosso Criador, Jesus é o nosso Salvador. E a mensagem que a gente mais aguardava chegou até nós. A mensagem que a gente mais esperava finalmente chegou, e a gente não precisa agora esperar nada mais, a gente não precisa ficar esperando algo de Deus, porque Deus já deu tudo aquilo que a gente precisava. E agora a gente responde a esse chamado. Responde a esse chamado sabendo da graça que foi depositada em nós, sabendo agora que nós somos santos, sem culpas e livre de toda acusação que vinha do diabo. Nós recebemos de Deus esse presente, nós recebemos isso tudo. Pai, que nessa manhã Cristo tenha sido glorificado, Pai. Que o Senhor possa ser morada em nós, e o Senhor transforme nossos corações, mostrando a verdadeira revelação, a revelação mais importante de tudo. Quem o Senhor é, quem Jesus é. Nos santifica, Pai, a cada dia, e nos perdoa por tantas vezes a gente tentar buscar em outros lugares, por tantas vezes a gente buscar em outras coisas, sendo que no Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, sendo que no Senhor nós encontramos todas as coisas que nós mais ansiamos, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém.